Deixa eu começar dizendo que o privilégio é grande de estar com vocês e trazer a palavra do Senhor nessa noite. Me enche o coração e eu já me sinto em casa. Trago para vocês a saudação da nossa igreja em São Paulo, mas também trago para vocês um abraço especial de milhões e milhões de irmãos seus reunidos em igrejas presbiterianas e reformadas ao redor do globo, que se fazem representados pela Fraternidade Reformada Mundial, que é o ministério que Deus tem colocado na minha mão hoje, além do trabalho da igreja local. E acreditem, o Senhor Deus não está deixando, não está titubeando em nada e não está deixando de construir a sua igreja. E a igreja reformada, global, visível de Cristo, espalhada por todo o canto da terra, cresce e é aperfeiçoada por Cristo Jesus, o seu Senhor. Enquanto considerava o que queria compartilhar com os irmãos nessa noite, eu pensava nas muitas viagens recentes que tenho feito, e são muitas. Estou só colocando aqui o timer do relógio, porque eu gosto de tentar parar de falar antes que parem de ouvir. Mas em muitas viagens, eu sempre experimento um pouco do que é ser estrangeiro. Mas vai um pouco mais. O seu pastor, o anjo do Senhor, aqui no seu meio, percebendo alguma coisa, perguntou se eu era gaúcho. Ao que eu respondi, bate, não. Porque, na verdade, eu sou meio paulista, nascido no interior de São Paulo, família por parte de pai de pessoas que estão lá há vários séculos, e o outro lado é americano, é gringo. E eu cresci sabendo o que é me sentir à vontade em qualquer lugar e nunca me sentir em casa, em lugar nenhum. Mas mais que isso, nos últimos anos, viajando, e recentemente esse sentimento foi muito forte, pregando na Coreia, uma igreja bem cheia de gente, aquele sentimento foi muito forte, de que naquele instante eu me sentia em casa, mas uma vez que terminasse o culto, eu estaria mais uma vez me sentindo como um estrangeiro e um forasteiro. E não é diferente aqui, eu estou em casa com vocês porque estamos cultuando ao nosso Deus. Mas essa história de se sentir como estrangeiro tem sido, para mim, um pouco modificada. Hoje eu entendo o que um poeta brasileiro quis dizer quando criou a seguinte frase: e eu que me sinto menos estrangeiro no lugar do que no momento. Eu quero falar com vocês hoje, no aniversário da igreja, no momento de celebração e conforto, mas eu quero falar uma palavra de encorajamento sobre o que é que Deus espera de nós, para essa vida que cada vez mais vocês vão perceber que é uma vida de exílio. Em alguns momentos as coisas caminham de uma forma que nos sentimos em casa, no lugar e no momento. Em outros tempos começamos a nos sentir fora do tempo, alheios ao que acontece em volta, peregrinos e forasteiros. E esse é o melhor momento para Deus trabalhar o aperfeiçoamento que quer produzir em nossas vidas. Eu peço que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela, no capítulo 29 do profeta Jeremias. Eu vou ler dos versículos 4 a 11. E quero mostrar aos irmãos e irmãs o que eu creio ser, derivado da palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida no exílio. O que é que Ele espera de nós? O versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, presta bem atenção nessa frase,
nesse período aqui. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de ti, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejam. Ora, esse sentimento de ser estrangeiro, de estar alheio, de olhar ao meu redor e não reconhecer o mundo no qual vivemos, e se você hoje está experimentando o mesmo Brasil que eu, com certeza em alguns momentos você olha para as coisas que estão acontecendo, a mesma comunidade global que eu, com certeza você olha em volta e fala: eu não acredito o que está acontecendo, eu não consigo reconhecer. Quando a igreja fica confortável na sociedade no momento em que ela vive, ela assume a temperatura, as cores do mundo ao seu redor. Quando isso acontece, não há desconforto na vida do reino. O povo de Israel foi levado para o exílio, viveram no exílio por um tempo, e Deus queria ensinar alguma coisa para eles a respeito do exílio, da natureza do exílio, de quem é que tinha levado esse povo para o exílio. Porque eles diziam: fomos levados por Nabucodonosor. E não foram. E Deus queria ensinar isso para o seu povo. Então, Jeremias, que é um dos profetas do exílio, narra aqui o que Deus lhe instruiu que ensinasse ao povo de Deus. Ora, para você entender o que estava acontecendo, o povo chegou lá no exílio, na Babilônia, estavam na Babilônia, e alguns profetas apareceram e disseram: bom, já que estamos aqui, nós vamos precisar nos misturar com essa vida, e acabou o sonho de Israel. Somos parte dessa comunidade, vamos viver aqui. Outros profetas diziam: precisamos nos separar e morar em guetos, em comunidades separadas, vamos nos retirar do meio desse povo, porque não pertencemos a eles. Deus chama de falsos profetas os dos dois lados, e ele oferece uma outra coisa. Agora, não é fácil entender os sentimentos que os israelitas estavam tendo, assim como às vezes, para nós, nos esquecemos da angústia e da sofreguidão de olharmos ao nosso redor e vermos um mundo que não nos reconhece, um mundo que nós não reconhecemos. E a gente se ilude, a gente cria alguma forma de conforto ou consolo. O povo de Israel, o Salmo 137 nos conta que quando eles estavam nas margens dos rios da Babilônia, o povo da Babilônia vinha e dizia: cantem-nos canções. Vocês devem lembrar desse salmo lindo, maravilhoso. Cantem-nos canções, canções de alegria e de Sião. Os babilônios, aqueles que mantinham cativos os exilados de Israel, pediam: cantem-nos canções alegres de Sião. E a resposta do povo de Deus era: como é que nós vamos cantar em terra estranha? Como é que nós vamos levantar a voz em júbilo se estamos no cativeiro? E aí eles dizem uma coisa que é chocante. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão
direita. Apegue-se-me a língua ao palato, se eu não lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Ali no Salmo, a expressão é: eu não quero me acomodar e me alegrar aqui, eu estou em terra estranha. Mas e para nós? Para nós a coisa pode ser demorada, pode ser muito tempo. Nós somos chamados a viver nesse tempo. A igreja de Cristo, essa igreja, para que ela possa dar o seu testemunho por mais décadas e décadas e décadas e quiçá séculos, se o Senhor não voltar antes, que eu espero que volte. Mas a igreja global de Cristo inteira precisa se acostumar nestes tempos. Ela precisa estar preparada para tempos difíceis e preparada para saber que o seu papel é de exílio, que estamos no exílio até o dia em que sejamos transportados por Deus para a cidade que tem firmamentos, para a cidade prometida. Em Hebreus 11 nós lemos que Abraão vagou pelas terras que um dia seriam suas, como estrangeiro e peregrino. Que Abraão e seus filhos habitaram em tendas nas terras que já lhes tinham sido prometidas para o futuro. Que eles vagaram e morreram como peregrinos, sem ter visto a cidade que Deus lhes preparava, mas que Deus lhes preparava uma cidade com reais fundamentos. A gente não queria uma sociedade com fundamentos. Deus está construindo para nós uma cidade com verdadeiros fundamentos. Mas o que o Espírito Santo nos ensina, e aqui não é Davi falando, à medida em que eu for fiel ao expor as Escrituras, tome como verbo divino. O que o Espírito Santo nos ensina, através do profeta Jeremias, é que a vontade de Deus para o tempo de exílio é, em primeiro lugar, que vivamos conscientes de quem é que nos colocou aqui. Não foi nenhuma figura política, não foi nenhum Nabucodonosor, não foram forças históricas inefáveis. Quem nos trouxe para esse presente momento é algo que precisa ser reconhecido. A igreja precisa saber disso. Quem é que nos colocou onde estamos? Em segundo lugar, a igreja precisa ouvir a palavra do Senhor que diz que nós devemos estar engajados com o mundo no qual Deus nos colocou, não alheios a Ele, engajados de verdade, porque é aí que fomos chamados para viver. E Ele nos ensina que também precisamos estar presentes no tempo, no lugar e no tempo que Ele nos chamou. Mas ansiando para o momento eterno, o momento no qual Ele vai nos resgatar e fazer cumprir as suas maravilhosas promessas. Eu não vou falar que é um pas de deux, uma dança de 2 passos, porque tem 3. Mas vamos começar olhando para o versículo 4. Ali há algo muito interessante, porque o normal seria que o relato dissesse: Nabucodonosor dominou o povo, Deus deixou Nabucodonosor dominar o povo e levar o povo de Deus para o exílio. Analisando o mundo no qual vivemos hoje, como pensador, botando meu chapeuzinho de pensador e de filósofo, eu poderia dizer para vocês, algumas das pessoas que nos trouxeram, alguns dos homens que desde suas covas governam o mundo hoje, homens que são responsáveis pelo estado das coisas, por esse mundo de moralidade invertida, por esse mundo de ideologias identitárias e de ira exacerbada, de propostas de dialética e conflito como a resolução que vai trazer o paraíso para a terra sem Deus. Eu poderia muito bem dizer, a culpa começa lá com Dewey. Talvez com
Whitehead. Talvez a culpa comece ali com os pensadores da escola de Frankfurt. Poderia tentar fazer uma análise e sugerir o que é que trouxe o pensamento até aqui. E isso pode até ter o seu papel e o seu lugar. Mas o versículo 4, o Espírito Santo nos ensina com muita clareza o que Deus queria que o povo soubesse. É o que Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, diz para o povo que está no exílio. E é o que eu quero que vocês lembrem. Quem é que nos trouxe aqui? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Era uma terra sob dominação militar, correto? Então, chamar Deus pelo título de Senhor dos Exércitos é um pouco ambíguo. Que Senhor dos Exércitos é esse que não conseguiu dar força e vitória militar para o povo dele, e o povo dele sucumbiu a um outro Senhor dos Exércitos? Ou então o Senhor dos Exércitos, falando pelo profeta, reafirma quem ele é para que o povo saiba por que estão onde estão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que contra a minha vontade foram deportados por Nabucodonosor. Olha nas suas escrituras e me diz se eu li correto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que foram infelizmente deportados por Nabucodonosor. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem é que pôs o povo no exílio? Foi Nabucodonosor? Foi Deus. E Deus começa lembrando, eu escrevo isso aqui para vocês, que eu levei para o exílio. E em alguns momentos na sua vida individual, Deus vai te levar para águas tranquilas. E em alguns momentos, pastos verdejantes. E em alguns momentos, Ele vai lhe conduzir no vale da sombra da morte. O mesmo é a verdade para a igreja de Cristo. Tanto as igrejas locais, as comunidades de santos em cada lugar do mundo, quanto a igreja ao redor do mundo. Em alguns momentos, Deus vai conduzir a igreja para experiências primariamente positivas, agradáveis. Em outros momentos, Ele coloca a igreja no exílio. Quais são os momentos de maior crescimento e fortalecimento, você acha? O remanso ou a luta? Luta guerrida. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus é que determina os nossos tempos, circunstâncias e lugares. Tanto individualmente, quanto para a igreja de Cristo, como um grupo, como um corpo vivo de Cristo. Quer por disciplina, quer por provação, ou para o nosso fortalecimento. Nossas circunstâncias nunca são acidentais. Nenhum momento da sua vida foi acidental. Nada que acontece na sua vida é acidental. E a igreja de Cristo é colocada nas circunstâncias mais diversas de acordo com o plano daquele que opera tudo e que está santificando e preparando a sua igreja. E se a igreja no mundo hoje vai experimentar tempos de desafio e tempos de exílio, tempos no qual nos sentiremos alienados da sociedade e quiçá perseguidos por dizer que Deus é Deus, que a Bíblia é verdadeira, por dizer que sim é sim. Meu Deus do céu, alguns de vocês sabem que tem gente sendo perseguido por dizer que 2 mais 2 são necessariamente 4. Esse é o mundo de cabeça para baixo que estamos experimentando. Mas nenhuma dessas circunstâncias Deus vai permitir que nós pensemos que são circunstâncias fora do controle de Deus. Mas agora olha o que ele fala nos versículos 6 e 7. À luz dessa promessa de que é Ele que nos traz até aqui e de que Ele é fiel, Ele não diz para o povo, se juntem, façam um círculo com o seu... Lembra no Velho Oeste, que quando o pessoal ia ser atacado, botava os vagões em círculo, assim, para ficar todo mundo se defendendo ali no meio? Ele diz, não se protejam, não se escondam, não se retraiam. Ele diz assim, multiplicai-vos e não vos diminuais.
O que a gente faz em tempos difíceis? Os mais velhos como eu devem lembrar Elis Regina, que consagrou aquela música. Nos dias de hoje, é bom que se proteja, ofereça a cara para quem quer que seja. Nos dias de hoje, pense nos seus filhos. Deus está conosco até o pescoço. Não sei se você lembra, mas era uma música bem angustiada. Na verdade, o compositor era o Ivan Lins. E era para dizer que durante aquele período dos anos de chumbo no Brasil, eram dias difíceis nos quais você tinha que se esconder, calar a boca, não aparecer muito, se retrair e se proteger para sobreviver. Deus diz o contrário para o povo dele. Aí, nessa terra onde eu levei vocês, escutem bem, os falsos profetas que falam que vocês precisam fugir, que vocês precisam se esconder, aqueles que pregam alienação do mundo ao seu redor são falsos profetas. Mas também são falsos profetas os que pregam integração com o mundo ao seu redor. Estão errados. O que Deus diz é: multiplicai-vos e não diminuais. Dobra a aposta. Paga para ver. Investe. Expande os horizontes. É isso que Deus quer do povo dele. E quando ele fala não vos diminuais, ele está falando até mesmo de ter filho, né? Ele está falando especificamente de ter filho. Por isso a ideia, casa os filhos e tudo, expande a família, cresce em número. Esse é um momento para a igreja de Cristo crescer, para nós alargarmos os nossos horizontes. O mais que nós nos sentirmos sitiados numa cultura que se torna cada vez mais hostil à verdade do Evangelho, mais a gente vai dobrar a aposta, porque não é aposta nenhuma, é a ordem daquele que diz: eu é que te trouxe para esse momento. Multiplica. Como é que a gente multiplica hoje? Claro que existe o crescimento orgânico da igreja, né? Quando os casais crentes têm filhos da aliança. Isso é muito bom, mas não é só nisso, né? O multiplicai-vos aqui é mais. É alarga os horizontes com a pregação do Evangelho. Procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós não estamos desengajados do mundo no qual Deus nos trouxe. Deus nos trouxe para esse lugar e para esse momento, e nós precisamos estar engajados. Nós não vamos nos conformar, porque somos, sim, peregrinos, alienígenas, forasteiros. Essa não é a nossa pátria final, mas enquanto estivermos aqui, vamos orar pela paz da cidade para a qual o Senhor nos desterrou. Mesmo cativos, presta bem atenção, mesmo cativos de uma cultura hostil, nós somos chamados por Deus para orar e buscar a paz do local da nossa peregrinação. Para trabalhar neste mundo para ser sal e luz. Só que o nosso propósito não é a transformação cultural. O nosso propósito é o testemunho vivo e verdadeiro da obra de Cristo. É mostrar a que viemos. E é convocar os irmãos e irmãs. Alargar os horizontes. Alargai-vos e não diminuais. Nós somos instados ao engajamento, ao comércio, à interação e à expansão. É isso que ele mandou o povo de Deus, o povo dele fazer enquanto no exílio babilônico, não é? Comércio, engajamento, comércio, interação e expansão. Deus espera que a igreja entenda que nossa experiência hoje precisa ser determinada pela nossa identidade como povo forasteiro e peregrino, mas povo compromissado, que entende que foi Deus que nos trouxe até aqui, portanto entende que a nossa peregrinação é uma missão e não um acidente. Agora, isso vai fazer mais sentido se você olhar para o versículo 10. E lá você vai ler: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para conosco a minha boa palavra. Vive como quem tem engajamento com o lugar da nossa peregrinação, mas não investe o seu tesouro aqui. É provisório, é temporário. Eu já ouvi falar que um jeito de você manter a sua sanidade na alma
é você aprender 3 palavrinhas que você precisa repetir para você sempre que você estiver no vale mais profundo ou que você estiver no pico mais alto, na montanha mais alta. 3 palavrinhas mágicas, ouvi dizer por um africano que essas palavras devem ser repetidas por você mesmo quando você estiver no fundo do poço ou quando você estiver no pináculo do templo, no lugar mais alto. Vocês sabem quais são as palavrinhas mágicas? Fácil. Isso vai passar. Quando você estiver no fundo do buraco, isso vai passar. Quando você estiver no auge da fama, não se encha, isso vai passar. Porque tudo passa, né? Mas é muito mais que isso para o povo de Deus. Não é uma mera sabedoria popular de saber dizer isso vai passar. É mais, é entender que Deus nos fez promessas concretas. E para o povo dele lá em Israel, a promessa era: deu 70 anos do que eu quero fazer com vocês na Babilônia, vocês vão estar prontinhos. Ali é uma estufa. E o prazo de validade, o prazo de duração vai ser 70 anos. Passados os 70 anos, eu recolho vocês e trago de volta. E hoje, para a Igreja de Cristo, a promessa é essa. Somos instados ao engajamento com esse mundo, a viver como peregrinos e forasteiros, que sabem que Deus é que nos chamou para ser igreja no hoje e onde estamos. Nos recusamos a nos alienar, engajamos com o mundo, expandimos a família, mas sabemos que nosso coração não está nisso no final das contas, porque ansiamos pelo dia da restauração, o dia do cumprimento das promessas de Deus, o dia em que o cordeiro e o lobo vão andar juntos. O dia em que a justiça fluirá do trono de Deus e nós administraremos justiça nessa terra refeita e nos céus. E os povos e as nações, as promessas bíblicas são muito mais concretas do que a gente pensa. Os povos e as nações virão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor e Ele entregará a palavra dEle e a cura das nações por nosso intermédio. Essa é a promessa, nós vamos governar o mundo junto com Ele. Essas são as promessas, esse é o lugar onde eu invisto tudo da minha alma. Essa é a esperança que nos torna, agora as senhoras vão entender melhor que os homens isso, nos torna revestidos de teflon. Nada gruda, nada pega. Porque somos imbatíveis, se tivermos essa certeza de que as promessas do Senhor são o nosso destino. Aí sim, cada vez em que eu desanimar pensando no meu passado, cada vez que Satanás me lembrar do meu passado, cada vez em que eu sofrer pelas dores do presente, eu vou lembrar Satanás do futuro dele. E vou lembrar o meu coração do nosso futuro com Cristo. Deus deseja que seu povo nunca se esqueça das promessas. Ele queria que o povo no exílio soubesse que aquilo tinha prazo. Ele quer que você viva como quem sabe que qualquer sofrimento nosso terá prazo, mas que a obra que fizermos ao nos expandirmos, ao invés de nos diminuirmos, durante o tempo da nossa peregrinação, essa é eterna. Mas o resto tem prazo. Deus promete que no tempo certo reúne o seu povo. Esse é o mesmo Senhor Deus que falou por intermédio de Jeremias lá no passado. E é Ele que fala conosco. E talvez, à luz disso, agora faça mais sentido a forma como Jeremias termina essa parte do discurso dele. Lembra que é o Espírito Santo falando por intermédio de Jeremias. Vamos ver de novo? Eu preciso lembrar quem me trouxe até aqui. Não posso esquecer que foi Deus. Não foram adversidades, não foram circunstâncias. Foi o próprio Deus que me trouxe. Em segundo lugar, eu preciso entender que Ele quer de mim engajamento sem que eu me conforme a esse mundo. Em terceiro lugar, Ele quer que eu nunca deixe de lembrar que eu não sou daqui, que eu sou forasteiro e que um dia Ele vai cumprir as promessas.
Agora eu quero ler para vocês o que ele faz no final, só que antes tem que botar essa lente de contato que caiu do meu olho. São as escamas do apóstolo Paulo inversas. Quase. Pronto, vejo de novo. Sabe como que ele resolve terminar essa parte do texto? E eu espero que nunca mais você lembre desse versículo fora de contexto. Que toda vez que você lembrar dessas promessas aqui, você lembre do resto. Tendo dito o que ele falou, eu expus até aqui, ele conclui dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.